E aí galera, tudo bem com vocês? Vou começar o vídeo com uma pequena pergunta. O que vocês priorizam quando vão escolher um notebook? O desempenho dele ou uma tela de maior qualidade? Essa é uma dúvida bem cruel, hein? E aqui no Brasil, muitas vezes não temos a opção de ter tudo isso por valores acessíveis. E eu sei disso pois sempre estou recebendo comentários com pessoas indecisas entre o Asus VivoBook com o Core i5 12450H e aquele modelo com o Ryzen 5 4600H. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou trazer um comparativo entre esses dois notebooks que estão sempre por aí causando essas dúvidas nas pessoas. E rapaz, esse vídeo deu um pequeno trabalho, então eu realmente espero que seja muito útil. Vamos lá para mais um comparativo aqui no canal LaoX. Certo pessoal, esses modelos têm muitas coisas em comum. A própria construção, o sistema de fãs, memória RAM e as saídas deles são literalmente a mesma coisa. Então eu nem vou dar tanta atenção a esses detalhes, até porque já tem outro vídeo falando sobre isso aqui no canal. Então, para começar, comparei o desempenho deles em jogos, testei o CS2 configurado em resolução 720p com gráficos no baixo e FSR desligado, para não ficar muito feio também, né? E meu amigo, esse jogo melhorou muito o desempenho desde que lançou. Lembro de ter testado esse modelo com Ryzen 5 no beta e ele sofria para conseguir 60 FPS. E olha só como tá rodando agora, muito melhor mesmo. Eu escolhi esse mapa de benchmark pois tem bastante uso de Smoke e Molotov, e são essas granadas que mais dropam o FPS. Então normalmente durante uma partida o FPS vai ser um pouquinho maior que esse pois não tem tanto uso de Molotov e granada. Aliás, ao longo dos testes em jogos, vocês vão notar que esse jogo é onde teve a maior diferença de desempenho entre os dois notebooks. Aqui o Ryzen 5 faz quase o dobro de FPS em relação ao i5. No Elden Ring, eu configurei o game em 720p com gráficos no baixo e anti-serrilhamento no alto para ficar um pouquinho mais bonito. Como vocês podem ver, esse é um jogo muito mais pesado que o CS2, então ambos os notebooks sofrem bem mais. O Ryzen 5 novamente fica na frente, fazendo uma média de 35 FPS contra os 29 do Core i5. A diferença de FPS até que é um pouco menor, mas ainda assim foi o suficiente para conseguir manter os 30 FPS em um notebook e em outro não. Comparei também eles no Honkai Star Rail, com resolução 1080p e gráficos no baixo, lembrando que ainda tem como descer para o muito baixo e conseguir um pouquinho mais de desempenho. Aqui ambos conseguem entregar uma experiência jogável, o i5 faz cerca de 42 FPS de média contra 57 do Ryzen 5. Até dá para conseguir 60 FPS cravados com os dois notebooks, diminuindo a resolução, mas sendo sincero, por ser um jogo de turno eu mesmo não sinto tanta necessidade de fazer isso. Indo para o Euro Truck 2, testei em resolução 1080p com gráficos no médio e anti-aliasing em TAA. Como é esperado, o Ryzen 5 também fica à frente com 44 FPS de média contra os 33 do Core i5, então nesse jogo ele é cerca de 36% superior. No The Sims 4, eu realizei o teste em resolução 1080p com gráficos no médio. Esse é um jogo que foi um pouquinho mais difícil de comparar os dois notebooks com precisão, mas de qualquer forma, o Ryzen 5 também fica à frente do i5. Notem que nem sempre o gráfico integrado deles fica em Full Load, então tem uma gordurinha para aumentar o gráfico pro alto ou pro Ultra e continuar com um bom FPS. Testei também o Hellblade 1 em 900p com FSR qualidade e gráficos no baixo. Por ser um jogo um pouco mais pesado, para ter uma experiência jogável eu tive que usar uma resolução mais baixa e ainda assim apelar para o FSR. E sobre os notebooks, novamente o Ryzen 5 fica à frente, ele faz cerca de 51 FPS na média contra 37 do Core i5. Também comparei no RPG Albion Online, em resolução 900p com gráfico no médio. Esse título não é tão exigente em relação à qualidade gráfica, então qualquer um dos dois notebooks vai entregar uma boa quantidade de FPS. O Ryzen 5 aqui faz cerca de 83 FPS de média, contra 58 do Core i5. Agora fazendo alguns testes de processador,
Aqui na esquerda temos o modelo com Core i5 12450H, como vocês podem ver aí no CPU-Z, e à direita temos o Ryzen 5 4600H. Eu realizei uma comparação no Cinebench R20, e assim como outras versões mais recentes como o R24, ele é um benchmark totalmente sintético que usa todos os núcleos e threads para fazer um render. Aqui o Core i5 consegue 3.452 pontos de multicore, e no single core ele faz cerca de 577 pontos. Já o Ryzen 5 faz cerca de 3.133 pontos no multicore e 456 no single core. No benchmark do CPU-Z, o Core i5 faz cerca de 4.577 pontos no teste multithread e 688 no single thread, contra 3.977 de multi e 488 da single core do Ryzen 5. Então, resumindo os dois testes, a força por núcleo do Core i5 é consideravelmente maior que a do Ryzen, mas isso é meio que esperado, pois ele é um processador bem mais recente, foi lançado cerca de 2 anos depois do Ryzen 5 4600H. E lembrando que esse 5 é um octa-core, porém por se tratar de um Alder Lake, ele possui núcleos híbridos, são 4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência. Então nem todos esses 8 núcleos têm o mesmo poder, e esses testes sintéticos sempre vão usar um dos núcleos mais fortes para fazer os benchmarks do single core. Falando agora sobre a qualidade da tela dos dois notebooks, um modelo com i5 tem uma tela Full HD 60 Hz com um painel IPS. Ele também tem 250 nits de brilho e 45% de cobertura NTSC. Já o Ryzen também é um Full HD 60 Hz, com 45% de cobertura NTSC, porém ele usa o painel TN. Eu não encontrei a informação sobre a quantidade de nits dele, mas acredito que não seja muito diferente da do i5. Bom, gente, vocês já devem ter notado que o modelo com o i5 tem cores bem mais vivas, e até mesmo o preto dele é menos lavado. Outra coisa é que ele não tem tanta distorção nas cores quando você muda o ângulo de visão, bem diferente do modelo com o Ryzen 5, e essa diferença é justamente por conta do painel TN que o Ryzen tem. Já sobre o alto-falante, eu diria que ambos são similares e com qualidade até que aceitável. Eu vou deixar um pedacinho de uma música tocando em cada um deles para vocês ouvirem. Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them... Em relação ao webcam deles, eu realizei alguns testes. O vídeo que vocês estão vendo agora foi gravado com o modelo com i5, já esse outro vídeo é do modelo com Ryzen. Ambas gravam a 720p a 30 fps e como podem ver, elas são bem ruinzinhas mesmo, tem bastante ruído e tudo mais. Até dá para usar em uma videochamada do trabalho ou algum tipo de live, mas não passa muito disso. Realizei também um teste de microfone, e a seguir vocês vão me ouvir usando o mic dos dois notebooks. Esse é o teste do microfone do Asus VivoBook com Core i5 12450H. E esse é o teste do microfone do Asus VivoBook com Ryzen 5 4600H. Então, acredito que nessa questão do microfone eles também são iguais. Não chega a ser um microfone de boa qualidade, mas acho que dá para quebrar algum galho. Um outro ponto importante a se falar é em relação à fonte e à duração de bateria deles. Vocês devem ter notado nos testes em jogos que o i5 normalmente acaba consumindo um pouco mais que o Ryzen 5. Isso prejudica a duração de bateria dele. Inclusive é por esse motivo que ele também tem uma temperatura um pouquinho mais alta que o Ryzen 5. Ambos têm as mesmas especificações e capacidade de bateria, porém no meu uso, o Ryzen 5 consegue atingir mais facilmente as 5 horas de duração com tela ligada e um vídeo passando no fundo, enquanto o modelo com o i5 sofre um pouco mais e fica na casa das 4 horas. A Asus envia uma excelente fonte junto ao modelo do Ryzen. Ela possui 90 watts e consegue carregar o notebook bem rápido. Já com o Core i5 temos uma fonte de 65 watts, que não é tão boa quanto a do Ryzen, mas acaba sendo aceitável. Então agora você me pergunta, qual é a melhor escolha? E bem, isso basicamente vai depender de você. Como deu para ver nos testes, eles são parecidos em muitas coisas. Acaba que a grande questão fica em relação à qualidade da tela e o desempenho do gráfico integrado.
O i5 12450H como processador é realmente mais forte que o Ryzen 5 4600H, mas essa diferença você só vai notar em situações bem específicas mesmo. A tela dele é bem melhor que a do Ryzen, e se você já teve um contato com o painel IPS e também o TN, com certeza tem uma noção disso. Mas isso não necessariamente quer dizer que seja impossível de usar a tela do modelo com Ryzen 5. É muito mais questão de costume mesmo. Então eu diria que se tua prioridade é jogar e precisa ser um notebook, mas você também não consegue arcar com modelos que possuem placa de vídeo dedicada, que chegam a custar 4 a 5 mil reais, o Asus VivoBook com Ryzen 5 4600H vai se sair bem melhor que o modelo com Core i5. Como eu disse, a tela dele não tem cores tão vivas quanto a do i5, mas é algo que normalmente só vai incomodar se você já teve contato com algum modelo que usa o painel IPS. E de bônus, ele acaba sendo um pouco mais eficiente na questão de duração de bateria também. Já o modelo com o i5 12450H eu indico para quem não quer abrir mão dessa tela mais bonita. E só lembrando que existem outros modelos dele que não são IPS, sim TN. Então agora vai estar passando aí na tela os modelos que eu sei que usam painel IPS, para não ter nenhum tipo de confusão. E se você gosta de emuladores, esse modelo com o i5 acaba sendo tão bom quanto o do Ryzen. Também vai sair bem em jogos como Valorant, LoL e Minecraft, já que são mais leves para o gráfico integrado, dependendo muito mais do processador em si, que é o ponto forte dele. Para finalizar, eu vejo muita gente perguntando qual deles escolher para estudo e programação. Então, já respondendo, desde que você não pretenda fazer nada que exija uma GPU super potente, com muita VRAM, qualquer um deles vai te atender super bem. A única recomendação que faço é colocar mais memória no futuro. Enfim, galera, acho que eu não esqueci de falar nenhum ponto. Eu acabei ficando meio gripado essa semana, então peço desculpa pela voz um pouco mais rouca. Vocês vão encontrar o link de ambos os notebooks na descrição. Espero muito que tenham gostado desse conteúdo, pois como eu disse lá no começo do vídeo, esse realmente foi um vídeo um pouquinho mais trabalhoso que os demais. Então, se te ajudou de alguma forma, considere curtir e se inscrever para ajudar aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Valeu!